porque dá oportunidade para mais pessoas participarem do nosso bate-papo tecnológico. Então a gente começa agora o nosso bate-papo tecnológico com o título aí, A Evolução do Queijo Minas Artesanal da Canastra nas últimas décadas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, evento não presencial, ao vivo, que será realizado neste ano de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e com os parceiros. A cada semana, a cada evento, temos a presença de um convidado, que é escolhido pela equipe de pesquisadores do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. No nosso bate-papo, é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado a estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino e profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados, em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, que é a marca registrada da EPAMIG Cândido Tostes. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando nessa manhã. Convidamos agora para uma breve saudação o professor Sebastião Tavares, que é o chefe-geral da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Obrigado, Luiz Carlos. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã, em mais uma edição do Bate-Papo Tecnológico, com o tema Evolução do Queijo Minas Artesanal da Canastra nas últimas décadas, e recebendo o colecionista Jonas Guimarães e Silva, do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí. A moderação de Renato Golim e a coordenação de Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior, ambos pesquisadores e professores da EPAMIG LCP. E, em nome deles, eu agradeço todos os membros da nossa equipe que estão aqui. Um assunto de muito interesse e também mobilizador, Para além da importância econômica do QMA, do queijo Minas artesanal, tem a relevância social, cultural e gastronômica. É uma satisfação muito grande ter aqui, nessa edição do Bate-Papo Tecnológico, um ponto de encontro de tanta gente importante e envolvida nesse assunto, e descontraído e faz que as lembranças e as memórias se acendam, Então, uma saudação especial ao Luiz Ronaldo, que é um elo de ligação de vários que estão aqui. Por isso que a gente viu. Então, eu desejo para vocês que estão aqui conosco um belo evento e devolvo a palavra para você, Luiz Carlos, para dar continuidade ao bate-papo. Bom dia a todos e muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado aí pelas suas palavras e saudação. Bom, nesta semana a gente recebe o ilustre convidado, o professor Jonas Guimarães e Silva, que já foi citado aí pelo professor Sebastião. Estou só permitindo a entrada de algumas pessoas aqui. Do Instituto Federal de Minas Gerais, lá em Bambuí, que vai falar sobre o tema Evolução do Queijo Minas Artesanal na Canastra nas últimas décadas. Aí eu aproveito a oportunidade para agradecer o aceite do convite, Jonas. E quando a gente fala em queijo Minas artesanal, nunca podemos esquecer a tradicional e histórica Serra da Canastra. Praticamente um sinônimo de queijo artesanal mineiro. Essa região mineira, que junto ao Cerro, tem as pesquisas pioneiras e o maior número delas nessa área. Além de, é claro, muita tradição. A legislação do queijo Minas artesanal mudou, enfim, muita coisa evoluiu. A exigência dos consumidores também mudou. Então o cenário foi alterado. Mas desta forma fica uma dúvida: como será que essa região se adaptou a essas mudanças e avanços? Como
com um campus tecnológico dentro da canastra, o Instituto Federal de Minas Gerais, com campus em Bambuí, tem um profissional profundo conhecedor da história, das pesquisas, do povo daquela região, e está antenado e acompanhando a evolução dessas mudanças. Trata-se do nosso convidado de hoje, professor Jonas Guimarães e Silva. Sendo assim, vamos entender esse contexto que compreende o queijo Minas artesanal da canastra. A moderação do nosso bate-papo nessa manhã será realizada pela professora e pesquisadora da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Renata Golim Bueno Costa. Ela possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras, é pesquisadora de base tecnológica e professora da EPABIG, Instituto Cândido Tostes, na área de tecnologia de queijos. É docente e orientadora também no programa de pós-graduação, mestrado do leite, mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, que é uma parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora, a EPAMIG LCT e a Embrapa Gado de Leite. É um mestrado aprovado pela CAPES. Ela também é membro do Subcomitê de Ciência e Tecnologia de Alimentos da FIO-IDF desde 2019. Antes de iniciarmos, eu vou pedir, por gentileza, que mantenha seus microfones desativados durante a apresentação e tomem bastante cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação do nosso convidado. Por favor, deixem suas dúvidas no chat para que possamos acessar após a apresentação. Desde já agradeço à professora Renata por ter aceitado o convite para ser a moderadora desse nosso bate-papo de hoje e passo a palavra para que ela possa apresentar o nosso convidado. Obrigado, Luiz Carlos. Eu gostaria de agradecer também o convite e agradecer o Jonas também para dividir essa manhã com a gente, né? Comigo, com o Luiz Carlos e com todas as pessoas que vieram aqui assistir essa apresentação. Então, como o Jonas falou no início, nós somos colegas na UFLA, a gente fez mestrado, a gente estava fazendo na pós-graduação, eu, o Jonas, no mestrado, e o Luiz Carlos no doutorado. Então, o Jonas, primeiro é um prazer apresentar o Jonas, né, porque além dele ter todo esse conhecimento na parte de queijo artesanal da canastra, por estar em Bambuí, ele também foi meu colega durante esses 2 anos de pós-graduação. Então, o Jonas é técnico agrícola, formado pela EPAMIG, possui graduação em tecnologia de laticínios na Universidade Federal de Viçosa, aperfeiçoamento em programa especial de formação pedagógica pelo Cefet do Paraná, possui especialização em uso racional dos recursos naturais e seus reflexos no meio ambiente pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. Ele é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Bambuí, desde 2004. Muito obrigado, Jonas, pela sua participação e vamos começar, então. Antes do Jonas fazer a apresentação, eu queria só deixar um recado para todos, nós já estamos com quase 50 pessoas aqui na sala, é que o nosso bate-papo tecnológico, acontece a cada 15 dias, mas, excepcionalmente, ele vai acontecer na semana que vem, e não daqui a 2 semanas, como é o normal. Será um horário também excepcional, diferente do que a gente vem habituado, de 10 ao meio-dia. Será de 9 às 11 da manhã. Depois eu vou avisar novamente, vou deixar no chat aqui para todos anotarem em suas agendas, e teremos um tema que é a gestão do processo de inovação na cadeia de lácteos, com um palestrante da Poleng, Mário Lino. Então já fica agendado para vocês, semana que vem nós teremos o bate-papo tecnológico. Então passo a palavra agora, obrigado Renata, passo a palavra para o professor Jonas. Bom dia a todos, né? Bom dia, Luiz Carlos, Renata, Sebastião, né? Obrigado pelas palavras. E, inicialmente, queria agradecer o convite, né? Participar desse bate-papo tecnológico, né? Fiquei muito honrado, né? Com esse convite. Para falar sobre
sobre queijo artesanal, né, da canastra, né, isso, né, me deixa muito orgulhoso, embora, né, com os exageros à parte, né, a gente vai tentar apresentar as inovações do queijo artesanal aqui na região da canastra. Já posso começar a apresentar? Pode sim, Jonas. Pode então colocar a sua apresentação à vontade. Abrir a apresentação, voltar na internet, apresentar agora, uma janela, clicar aqui, compartilhar, cortar, Jonas, já está aparecendo isso? Já está certinho? Pode iniciar. Certinho. Tá, já está aparecendo, já está no modo apresentação. Então tá bom. Eu já trabalho, né, com queijo artesanal desde, né, estou envolvido, né, com queijo artesanal desde 1999. Naquela época, né, meus cabelos ainda eram escuros, né, e acho que eu já tenho alguma experiência, alguma expertise, né, para falar sobre evoluções do queijo Minas artesanal da canastra, né, nessas últimas décadas, né. Quero desejar um bom dia a todos, né, e convidá-los para um café virtual, né, com queijo canastra, pão de queijo também com queijo canastra, e quando for possível, né, venham conhecer a região, provar o queijo, né, conhecer as histórias de vida, né, dos produtores. Aqui minha homenagem, né, aos 47 anos da EPAMIG, né, como a Renata comentou, né, eu fui funcionário da EPAMIG por um período, né, embora eu não faça parte da família do Instituto Lacinos Cândido Tostes, né, eu aí me sinto em casa, porque eu trabalhei na EPAMIG um período, né, e digo mais, né, eu sou um dos remanescentes do PIPAENG, né, do Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, né, que posteriormente deu origem à EPAMIG. Trabalhei em Viçosa, né, no escritório de Viçosa, como técnico agrícola, e em 1978 eu saí da EPAMIG para fazer tecnologia em laticínios. Nesse mesmo ano, já participei, né, do 5º Congresso Nacional de Laticínios, né, ainda como calouro da UFV, né, e fiz também, né, nesse mesmo período, a minha primeira assinatura da revista, né. Então, é importante demais, né, a EPAMIG na minha vida, né. Depois que eu formei, né, fui trabalhar em iniciativa privada, me afastei um pouco, né, da EPAMIG, mas continuei assinando a revista, né, depois voltei, né, para Bambuí, né, e atualmente estou no Instituto Federal Minas Gerais, Campus Bambuí. Desde 2004, né, eu participo como juiz do concurso nacional de produtos lácteos. Este é o Instituto Federal Minas Gerais, Campus Bambuí, né, onde eu sou professor. Aqui sempre foi uma escola fazenda, desde o tempo de colégio agrícola de Bambuí. Esse campus, né, possui, como escola fazenda, né, possui 328 hectares, são mais ou menos 40 mil metros quadrados de área construída. Nós temos mais ou menos 2.000 alunos e 143 professores. 6 cursos profissionalizantes de ensino médio, 11 cursos superiores entre tecnologia, bacharelado e licenciatura, né? E um mestrado estrito sensu em sustentabilidade e tecnologia ambiental. No campus, nós temos aproximadamente 62 laboratórios, 1 laticínios, 1 processamento de frutas e hortaliças e 1 abatedouro
e processamento de carne, todos em escala industrial, para serem utilizados em aulas práticas. E em construção, um hospital veterinário. Nós temos alojamentos para alunos carentes, né? E grande parte dos alimentos servidos no nosso refeitório são produzidos em nosso campus. Por estarmos inseridos na região da canastra, né, isso nos dá uma logística, né, fantástica. E, além do mais, né, muitos filhos de produtores da canastra, produtores de queijo, estudam em nosso campus. Isso também, né, nos facilita o acesso à região para desenvolver projetos de pesquisa e extensão. Quem está envolvido com a atividade de queijos artesanais pode comprovar a veracidade dessa, né, afirmativa de Inhan Matos, né? Acho que todos nós, né, que estamos envolvidos com produção de queijo artesanal, deveríamos levar essa afirmativa em consideração, seja para desenvolver projetos de pesquisa e extensão, seja para elaborar legislações, né, ou até mesmo para ações de fiscalização. A Lígia Inhan Matos é uma grande amiga da minha família, né? Nos conhecemos quando ela esteve aqui na região da canastra, desenvolvendo sua pesquisa de doutorado, né, em 2006, né, e atualmente, né, ela está trabalhando aí na prefeitura de Juiz de Fora, né, com produção, produtores rurais e produção artesanal. E aproveito para mandar um grande abraço para a Lígia. As regiões produtoras de queijo artesanais já cadastradas, né, ou já caracterizadas, desculpe, né, Canastra, Araxá, Cerro, Serra do Salito, o Cerrado, que é o Alto Paranaíba, Campos das Vertentes, Triângulo Mineiro e Serras de Bitipoca, né, e em caracterização, Alagoa, Serra da Mantiqueira, Vale do Jequitinhonha, Queijo Cabacinha, Vale do Suaçuí e Serra Geral. Pesquisei sobre as regiões caracterizadas, em caracterização, achei algumas divergências, aí eu deixei as que eu já tenho certeza, né? Depois vocês podem me corrigir. Embora, né, essas 13 municípios, essas 13 regiões abrangem 130 municípios, embora, pela legislação atual, qualquer região ou município de Minas Gerais pode ter seu queijo artesanal. Por exemplo, aqui mesmo, né, ao lado da região da canastra, né, nos municípios de Arcos, Pains, Córrego Fundo e Formiga, né, os produtores estão se mobilizando, né, com apoio da Emater, né, para caracterizar o seu queijo artesanal de leite cru. É o queijo kárstico, né? Esse nome se deve à região, que é uma grande produtora, né, uma reserva muito grande de calcário calcítico e dolomítico. Minas Gerais, né, estima-se mais ou menos 30 mil produtores de queijo artesanais. Comparando isso na Europa, com todos em conjunto os países da Europa, lá são 13 mil produtores. E muitos continuam na atividade, né, porque recebem pesados subsídios do governo. Né? Queijo, né? E, em particular, o queijo artesanal é o nosso produto mais emblemático, né? É uma das nossas maiores expressões de mineiridade, né? Até nas piadas, né? Poderia estar muito bem na nossa bandeira, né? Pois representa nossas origens, tradições e cultura. A região da canastra está situada a sudoeste de Minas, né? E abrange os municípios de Bambuí, Medeiros, Tapiraí, São Roque de Minas,
Vargem Bonita, Delfinópolis, Piuí, Delfinópolis, São João Batista do Glória e Córrego Danta. O primeiro desafio desse bate-papo, né, é apresentar como um território, né, e o seu queijo artesanal se comportam dentro de um acelerado processo de mudanças globais. Um queijo que precisa manter suas características e seu processo artesanal dentro de um contexto, de mudanças constantes, né? Aí nós temos um desenvolvimento autônomo, né, aqui na região da Canastra, aliado a projetos e instituições de apoio que colocam o território como referência para a construção de uma marca, né? Uma marca, a marca da região do queijo canastra, né? Isso tem uma força muito grande, né? Quando você trabalha em conjunto com uma marca, né? Falar sobre o queijo, né? Aqui na região da Canastra, eu preciso abordar um pouco a região da Canastra, porque a região molda as características do queijo, e o queijo carrega o território. Todas as fotos apresentadas nesse bate-papo são do meu arquivo pessoal, né? Com exceção dos mapas Erugal-Marcas, né? Que venho registrando, né? Catalogando desde 1999. Durante o mestrado, foram 6.660 quilômetros percorridos aqui na região, depois com um projeto de rotas gastronômicas, mais 8.188 quilômetros, né, percorridos com quilometragem registrada, né, e mais inúmeras viagens sem registro, né, de quilometragem. Eu posso dizer que já percorri o território por mais de 15 mil quilômetros. E posso afirmar, né, com toda certeza, que não conheço toda a região da Canastra. Por esse envolvimento, né, com queijo canastra, uma repórter, né, muito amiga e querida, né, me rotulou como guardião da canastra. E eu, né, muito honrado, né, tenho procurado fazer por merecer esse título, né. Aqui eu queria, né, abrir um parênteses, né, para destacar outros guardiões, como o amigo Elmer, né, que é um guardião de todos os queijos artesanais de Minas Gerais. Ele conhece todos, né, conhece a região, toda Minas Gerais, né, todos os seus queijos, né, alguns até por serem caracterizados, né, alguns, né, bem isolados, né. Destacar também o trabalho da professora Célia Ferreira, né, outra guardiã também dos queijos artesanais de Minas, né, de acordo com um amigo, né, que comentou que a professora Célia, além de defender o queijo, também defende os produtores com raiva, né. Isso é uma característica, né, importante, né. Aproveitando, né, nós temos o Jorge Simão no Cerro, também um guardião do queijo do Cerro, só para citar alguns, né, também citando, né, em outros estados, né, gostaria de citar Benoît Paquerot, né, um francês, né, naturalizado pernambucano, né, ele também é um guardião do queijo de coalho de Pernambuco e de outras regiões do Nordeste. Além dele, Moche Dayan Fernandes, né? Muito tempo atuou no Sebrae, né? E também um guardião do queijo de coalho de Pernambuco e um defensor ferrenho também dos produtores rurais. Moche apresenta, né, pingos de leite, e eu tenho um formato semelhante ao bate-papo tecnológico, né? Porém bem direcionado aos
produtores rurais. Tanto o Moche como o Benoit, né, também são juízes aqui no Instituto, né, durante os congressos. Também gostaria de citar Ulisses de Arruda Córdova, da EPAG de Santa Catarina, um guardião, né, do queijo serrano. Tanto Benoit, Moche e Ulisses já estiveram aqui na região da Canastra, né, conhecer nossa realidade e nossas evoluções. Falando um pouquinho do histórico, né, de queijo Minas Artesanal da Canastra, que era a rota de bandeirantes, né, vinham à procura de ouro e metais preciosos, né, encontraram aqui diamantes, né, Vargem Bonita, né, se desenvolveu em função do garimpo. Esse diamante estava junto com o cascalho no leito dos rios, né? E o garimpo de aluvião floresceu até 1980, quando foi proibido. Ficaram, né, as cicatrizes no leito e nas margens dos rios. Junto com os bandeirantes também veio, né, o gado caracu, né? São animais de pelagem clara, animais robustos, né? Utilizados principalmente para tração, mas que também forneciam a carne e o couro. Como a região é rica em pastagens e água, né, com o declínio de garimpos, né, várias famílias se fixaram na região para explorar a agricultura e pecuária. E o gado caracu, né, que também fornecia pequeno volume de leite para consumo da família, e o excedente era utilizado para fabricação de queijo. Dois naturalistas passaram por aqui. John Emanuel Paul, né, era um austríaco, médico, mineralogista e botânico, né? Ele veio junto na comitiva da princesa Leopoldina, né? Para o casamento, né, da Leopoldina com Dom Pedro I. John Manuel Paul citou o gado caracu e o queijo em seu livro Viagem ao Interior do Brasil, da editora Itatiaia. Já Auguste de Saint-Hilaire, francês, naturalista e botânico, né, citou o processo de fabricação do queijo no seu livro Viagens a Nascentes do Rio São Francisco, também da editora Itatiaia. Paul, lembrando aqui, né, Paul também dormiu aqui em Mambi, né, e no seu livro fez alguns comentários, né, nada elogiosos, né, sobre o Arraial de Bambuí. Aqui algumas inovações, né, antes da década de 90, né, além do queijo fresco, né, e o queijo maturado, nós também tínhamos um queijo, né, pequeno, que era fabricado no final da fabricação de um queijo, a massa que não era suficiente para fazer um queijo normal, era colocada numa forma pequena e esses queijos ficavam para consumo familiar. Como aqui na região da Canastra, o horário do lanche da tarde ou do café da tarde recebe a denominação de hora da merenda, e esses queijos não eram consumidos nesse horário também, né? Acabou ficando queijo merendeiro. Hoje, muitos produtores fazem desse queijo para atender turista. Tínhamos também um queijo grande, de 4 a 5 quilos, de maturação prolongada, que era fabricado para ser consumido em ocasiões especiais, como a visita de autoridades, né, do Estado, autoridades da igreja, né? Nesse queijo, né,
de maturação prolongada, se expressam bactérias do gênero Propionibacterium, com olhaduras brilhantes e sabor adocicado. Hoje os produtores também estão voltando a fazer esse queijo, né, para atender gastronomia. Além dos formatos, né, diferenciados, todos, né, com feitos, né, a partir de utilizando formas de madeira, né, com vários formatos. Esse aqui é um formato de S, a inicial do produtor, Silvio. Sim, essas são as inovações. O queijo artesanal da canaça só pode ser produzido aqui na região, utilizando leite cru, um fermento endógeno, né, que é denominado de pingo, o coalho e o sal. Até a década de 1930, o sal era o único ingrediente externo da canastra. O coalho também era produzido aqui mesmo. O sal, o coalho era produzido aqui mesmo a partir, né, do estômago de animais silvestres. Tatus, capivaras, né, eram abatidos, né, o estômago era lavado, recebia bastante sal, era envolto em palha de milho, né, e colocado acima do fogão a lenha para secar. Na véspera da fabricação de um queijo, né, o produtor, né, cortava um pedacinho daquele estômago salgado e seco, né, e colocava num caneco com água para reidratar. E esse coalho essas enzimas, esse coalho era utilizado na coagulação do leite. Até que, né, chegou o coalho industrial, né, para salvação dos animais silvestres, né, o coalho freezer, né, aí da região da Mantiqueira. Aqui um detalhe, né, um pouco de fermento endógeno, esperando, isso é uma foto comum aqui na região, né, a utilização do pingo, né, esperando a hora de ser utilizado, um copo com fermento dissolvido em água e sempre uma caneca, né, para tomar leite ao pé da vaca. Esse é um costume, né, aqui da região também, como em outras regiões, né? Seja leite puro, né, com bastante espuma, ou com um pouquinho de café ou açúcar. Esse fermento endógeno que eu comentei, né, denominado pingo, né, é coletado a partir do soro eliminado após a prensagem e salga do queijo. O soro escorre de uma bancada para um vasilhame de coleta, né? Por ele ficar pingando, aqui um detalhe ficar pingando aqui de uma bancada, essa aqui é uma bancada de ardósia, por ele ficar pingando um vasilhame de coleta, ele recebeu o nome de pingo, né? A salga, né, do soro tem a finalidade de inibir bactérias indesejáveis, né, de fermentação indesejável, né? E esse soro, né, salgado, né, rico em bactérias láticas e leveduras, fermenta durante a noite, sendo parte dele adicionado ao leite cru da fabricação do dia seguinte. Essa atividade, né, foi realizada tem sido realizada por mais de 2 séculos, né, diariamente, por várias gerações de produtores rurais de queijo artesanal. Esse pingo, né, varia em função de fatores edafoclimáticos. Aí eu poderia citar, né, altitude, temperatura, umidade, água, solo, rocha, épocas do ano, época da seca, época das águas, né, aliado a outros fatores, como, por exemplo, né, perfil racial do rebanho, sanidade, alimentação do rebanho, manejo, instalações, sistemas de ordenha, né?
equipamentos e utensílios. As bactérias e leveduras desse pingo, né, tendem a sofrer variações em função da multiplicidade de interações entre todos esses fatores interagindo ao mesmo tempo. Por isso que cada região produz o seu queijo típico, né? Esse pingo contém um acervo, né, microbiano de cada região. Aqui, né, um gráfico aranha, né, na minha dissertação de mestrado, né, onde nós trabalhamos com queijos, né, queijos com pingo, né, avaliamos queijos com pingo e queijos sem pingo. Aqui nós temos a média do perfil sensorial obtidas por análise descritiva quantitativa modificada do queijo da canastra em relação ao pingo. Então, nós temos avaliamos queijos com pingo e queijos sem pingo. 82% dos produtores da canastra utilizam pingo. 18% não utilizam. Esses 3 queijos são de 8 dias de fabricação. Nesses 2 se utilizou o pingo e neste aqui não. Aqui nós podemos ver, né, que a uniformidade de cor um valor bem acentuado, né, bem maior, né, uma avaliação bem maior, uniformidade de cor do queijo sem pingo. Isso se explica porque quanto mais branco é o queijo, mais uniforme é essa cor, né? Quando você avalia a cor, né, característica do queijo, né, o queijo com pingo tem uma cor mais característica mesmo, né, por causa da proteção que o pingo, né, oferece aos queijos. Quando você analisa, por exemplo, o sabor, né, o sabor do queijo sem pingo é um sabor mais acentuado. Porém, quando você analisa a tipicidade desse sabor, o queijo com pingo tem sabor mais típico. Então, né, podemos dizer, né, que o pingo carrega ou imprime, né, a identidade da região ao queijo, ou seja, carrega os micro-organismos, carrega o DNA da região. Eu gosto de dizer, ao invés de terroir da canastra, né, dizer mais mineiramente, né, seria o terroir da canastra, né, que está no pingo, né. O território, né, está aqui no pingo, né, por isso que cada região tem o seu pingo diferente, suas características, e abordando, né, a utilização desse pingo, cada produtor possui um pingo diferente do seu vizinho, por causa de todas aquelas interações que eu comentei, né? E se, por exemplo, né, o queijo de um produtor apresentar contaminação, normalmente ele descarta esse pingo, né, e utiliza o pingo de um vizinho que tem um bom queijo. Essa é a mais singela e eficiente técnica de rotação de culturas, né? 84% dos produtores utilizam esse processo. 18%, né, descartam o pingo quando há uma contaminação e tentam descobrir a causa para depois começar a preparar um pingo novo. E 10% tem o hábito de guardar um pingo bom na geladeira, né? Seja no caso de aparecer alguma contaminação ou para servir algum vizinho, né? Esses são mais prevenidos que os demais, né? Para falar desse potencial, né, microbiano do pingo, que eu selecionei 2 artigos, né, publicados na revista do Instituto de Laticínios Plantócitos, né, com pingos do cerro. Nós temos isolamento, caracterização e identificação de bactérias do gênero Leuconostoc, de Antônio Hamilton Chaves, aqui de Bambuí, né, falecido já há um tempo, Adão Pinheiro, Magdala Teixeira, né, de 7 amostras, isolaram, né,
conseguiram isolar 1.244 micro-organismos diferentes, 7 identificados como leuconostoco, fermentação aromática, né? Tiveram que parar a pesquisa porque acabou o tempo e o recurso, né? Imaginemos, né, nessa época aqui, não existia um método rápido, nem metagenômica, né? Era todas as análises do método tradicional, de preparar meio de cultura, esterilizar, inocular, isolar, métodos bioquímicos tradicionais, né? Depois conseguiram mais recursos, né? Para identificação de bactérias láticas, né? Como Mônica Leite, né? Adão Pinheiro, Antônio Hamilton Chaves, Magdala Terceira e Maria Cristina Mosquim. Eram 34, isolaram 34 lactococos e 4 streptococos. A boa notícia é que esse banco de cultura está em boas mãos. Está aí no Instituto de Laticínios Cândido Totti, né? A informação que eu tenho. Outro artigo que gostaria de citar, né? Também publicado na revista do Instituto de Laticínios Cândido Totti, né? Do professor Múcio Mansur Furtado, né? Sobre o queijo do Cerro, né? Uma tradição na história do povo mineiro. O professor Múcio, já como um visionário, né? Já alertava sobre o risco do progresso, né, na descaracterização do queijo do Cerro, né, publicado, né, há exatos 41 anos, né, passados, né, o tema e a preocupação são atuais, né. Ele também, né, cita, né, sobre o pingo, né, como uma técnica rudimentar, simples, porém correta e eficiente. Por todo essas dificuldades, né, as regiões montanhosas, né, sempre foram as últimas a serem alcançadas pelos avanços da técnica e comercialização, basicamente isoladas por dificuldades de acesso, principalmente, né, até pouco tempo, né, principalmente na época do período chuvoso, né. Hoje já, né, já temos um acesso mais regular, embora algumas regiões são de acesso dificílimo, né, só carro 4x4, ou senão um fusquinha, né. Essa era a realidade. Algumas queijeiras, né, castigadas pelo tempo, né, outras, né, queijeiras de madeira, essa aqui em particular, ainda em atividade, lá no município de Delfinópolis, né, produzindo, né, 5 queijos diários. É a única renda da família. Outros já com mais, já azulejadas, né, com mais cuidados na parte de higiene, né? Então, essa era a nossa realidade. Essa, em particular, tinha o apelido de verdinha, porque na época da chuva, né, o lodo cobria todas as paredes, né, da queijeira. Aqui nós temos o interior de uma queijeira, né, uma prateleira, onde a gente encontra de tudo, né? Aqui nós temos coalho, medicamentos, papel higiênico, Toddy, né? Tem até queijo nessa prateleira, né? E ao lado, né, o flagrante no horário, na hora que um atravessador estava coletando queijo numa propriedade. Aqui, o atravessador recebe a denominação de queijeiro, né? Nós podemos observar, né, a lona que protege os queijos, que parece que muito tempo que não vê água, né? Na verdade, a única função dessa lona é proteger mesmo os queijos do sol, né? Porque nessa época, principalmente nessa época agora de seca, né? As estradas estão, né, com muita poeira, né? E a gente imagina, né, o estado que esses queijos
chegam ao seu destino, né? Por isso, né, esse isolamento é que sempre dificultou as oportunidades para a economia na região. Tendo produtores vendendo queijos a preço irrisórios, né? O atravessador é que determinava o preço do queijo, né? Enfrentando a concorrência da indústria, sem uma legislação para protegê-los, né? E, para completar, né, a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra em 1972. Foram 2.000 hectares desapropriados. Isso trouxe um grande impacto, né, com essas desapropriações e na economia da região. A região entrou num marasmo econômico por causa dessas desapropriações e a criação do parque. E essa realidade começou a mudar, né, quando o parque, né, passou a dar retorno para a região com o turismo, né? Turistas vieram conhecer o Parque Nacional da Serra da Canastra, conhecer a nascente do Rio São Francisco, conhecer a Casca d'Anta, né, o rio da Unidade Nacional, né? Começaram a surgir pousadas e hotéis, né, na região, e, ao mesmo tempo, os produtores, né, com isso, se uniram para valorizar o seu queijo artesanal, visando, né, atender a esses turistas que cada vez, né, vinham em volume maior para a região. E aí, através de estratégias de desenvolvimento local, né, conjugada com o ecoturismo e o turismo gastronômico, né, que, aliadas a instituições de apoio, né, como o CEAPA, a Emater, o IMA, a EPAMIG, o SEBRAE, né, dentre outros, e além de projetos de pesquisa e extensão de universidades, institutos e faculdades, além de outras políticas públicas de fomento, como o PRONAF. A PRONAF foi muito importante, que os produtores, né, com o recurso do PRONAF, puderam melhorar a infraestrutura para receber o turista, né? Melhorar as instalações, curral e queijeiras para certificação do queijo, né? E aí nós temos o ecoturismo, o turismo gastronômico, turismo de aventura também é importante aqui na região, né? Aqui, por exemplo, né, que era uma fazenda, né, que produzia queijo artesanal, que se transformou numa pousada, mas que continua fazendo os seus queijos, né, agora para atender o turista e atender os hóspedes, né? A gastronomia, né, produtos, né, da região, né, muito procurado pelos turistas, além dos queijos, né? E aí, falando dessas evoluções, né, a primeira que eu gostaria de citar, a caracterização das regiões como produtoras de queijo artesanais em Minas Gerais. Isso, do ponto de vista de marketing, foi muito importante. Nem gostaria de citar o programa de queijo Minas Artesanal da Emater, que eu considero um divisor de águas, ou, podemos dizer, um divisor de queijos, né? Antes e depois do programa de queijo. Aqui eu gostaria de citar, né, o amigo Elmer, né, que trabalhou nesse programa, mais os demais extensionistas da Emater, né? Elmer, que trabalhou grande parte da sua vida, né, nesse programa de queijo, né, durante o período que ele esteve na Emater, né, e os demais extensionistas que conhecem como ninguém as regiões, né, conhecem os produtores, conhecem suas necessidades, seus anseios, né. Lembram da Verdinha, que eu comentei com vocês, que ficava toda coberta de lodo? Né? Aqui ela reformada dentro do programa de queijo Minas Artesanal da Emater, né? Com orientação da extensionista Sena, aqui de Bambuí, né? E aqui o interior
da queijeira, né? Depois de pronta, né? Então, singela, né? E com boas práticas. O professor Fernando Resplande Magalhães desenvolveu um projeto de pesquisa aqui nessa queijeira. Ele deve se lembrar, né? Da época, com seu aluno bolsista, né? Marco Matsuo, né? Atualmente na Christian Hansen, né? Hoje, muitos produtores, né, atualmente, muitos produtores conservam suas queijeiras antigas ao lado das queijeiras novas. Esta aqui, por exemplo, uma queijeira aproximadamente de 2 por 4 metros, né, 2 metros por 4, né, ao lado de uma queijeira certificada, de onde já saíram queijos com várias premiações internacionais. E o atravessador, né, com a sua lona que protegia o queijo só do sol, né? Aqui nós já temos, né, caminhonetes com baú refrigerado para transporte de queijo artesanal. Então, evoluções importantes, embora, né, a gente tem que ser franco, né, ainda existe muito problema para ser resolvido aqui na região da Canastra, como eu acho que em todas as outras também, né, que eu não conheço, mas, né, não é fácil de resolver isso em um tempo curto. Dentre as evoluções, eu gostaria de citar, né, uma missão francesa, né, que esteve aqui dentro de um programa de cooperação técnica, né, franco-brasileira, onde franceses estiveram aqui na região da Canastra, né, capacitando produtores em controle sanitário do rebanho, potabilidade de água, boas práticas de produção e rastreabilidade. Até que surgiu durante essa missão, né, o ex-ministro Aloysio Paulinelli, né, nosso postulante, nosso candidato a Prêmio Nobel da Paz, né, estava na Secretaria da Agricultura de Minas Gerais, né, e ele, né, também procurou, né, nesse período, né, procurou incentivar características de qualidade em produtos artesanais. Até que surgiu a primeira lei estadual, né, primeira legislação, a 14.185, e em 2002, né, e entre evoluções e retrocessos, né, chegamos até a Instrução Normativa 67, de 2019, que normatiza a utilização do selo arte. O selo arte, né, é um marketing regulatório, né, por assim dizer, né, mas que o produtor precisa atender todas as legislações anteriores, seja de controle sanitário do rebanho, potabilidade de água, boas práticas de produção, boas práticas de fabricação, capacitação, segurança alimentar e tempo de maturação. Essa informação, né, eu vi da doutora Maiara Souza Pinto, né, do tipo A MAPA, quando em sua palestra, né, no Congresso Nacional de Laticínios, no mês passado. Daí eu achei interessante, né, e resolvi citá-la aqui. Outra ação também importante, né, na evolução dos queijos, né, dos queijos artesanais, foram os concursos, tanto os concursos municipais, regionais e estaduais. Primeiro, do ponto de vista de marketing, né, e também para divulgação das características desejáveis, né, dos queijos entre os consumidores. Além do mais, né, os produtores, né, passaram a se esforçar para melhorar a qualidade de seus queijos. Muitos produtores passaram a melhorar a qualidade, tentar melhorar a qualidade dos seus queijos para participar dos concursos, né? Isso também foi muito importante.
Até que, em 2005, né, nós tivemos, né, a criação da APROCAM, Associação dos Produtores de Queijo Canastra. E foi muito importante esse trabalho de cooperativismo, de associativismo aqui na região da Canastra, e outras associações municipais, a Procame, né, aqui em Medeiros, a Progur, lá em Delfinópolis, a Associação dos Produtores de São Bento e Bela Vista, em Itapiraí, né, todas envolvidas com produção de queijo artesanal e outros produtos da agricultura familiar. Em 2008, né, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou o modo artesanal de fazer o queijo da canastra, Cerro e Serra de Salite como patrimônio imaterial brasileiro. E isso quer dizer, né, que a maneira de se fazer o queijo não pode ser alterada, né? Tem que ser um modo tradicional, com o objetivo de manter viva essa tradição de saber fazer queijo artesanal. No momento, né, o IPHAN está... o modo artesanal de fazer o queijo está sendo reavaliado pelo IPHAN, né, para verificar se nada está sendo alterado nesse processo artesanal, para que o queijo continue recebendo, que o queijo continue a receber o título de Patrimônio Material Brasileiro. Nós temos participado, eu, Elmer, todos os envolvidos na cadeia, a professora Célia, a Procam, a Procame, a cooperativa do Cerro, né, produtores, né, Sebrae, CEAPA, né, e todos que estão envolvidos com queijo artesanal estão participando dessas reuniões, né, para definir se houve, né, e já está finalizando esse processo de reavaliação. Em 2012, nós tivemos o reconhecimento da indicação de procedência, o IP junto ao INPI, né? E nós, é o terroir da canastra, né? Mineiramente, né? As características do queijo artesanal vêm aqui da região, né? Do território. Como o queijo artesanal não tem como competir com o queijo industrial, procura-se, né, uma indicação, né, agregar valor a esse queijo, né, uma certificação, né, para compensar, né, para valorizar o queijo, né, e compensar uma menor produção do artesanal frente ao industrial. Em 2015, tivemos o primeiro queijo Minas artesanal premiado na França, medalha de prata, né, do queijo capim canastra, do produtor Guilherme. Já ano retrasado, 2019, foram 24 medalhas de ouro e 3 super ouro. Também, falando de evoluções, a etiqueta de caseína, né, em 2019, né? Então, a etiqueta feita com a proteína do leite, né, da caseína, mais carbono vegetal. Essa etiqueta é importada da França, né, para facilitar a rastreabilidade, né? O grande problema que nós temos com queijos artesanais é a falsificação, né? Então, essa etiqueta é colocada no queijo, né? O queijo é colocado a massa é colocada na forma, né? E fica como se fosse uma tatuagem no queijo, né? Sem de difícil remoção. Para remover, tem que danificar o queijo.
E aqui nós temos uma etiqueta, né? Os 2 primeiros números, né, indicam o produtor e os demais também são para rastreabilidade. 36 produtores, né, utilizam essa etiqueta no momento. Essa etiqueta, a distribuição é controlada pela Procam, né, de acordo com a produção diária de cada associado, para evitar desvio, né, de etiqueta para outros produtores, né? E isso foi uma ação importante para evitar falsificações. E falando aqui das falsificações, né, os maiores entraves, né, na cadeia de queijo artesanal, o marketing, a comercialização e falsificações. O consumidor tem dificuldade em saber se esse queijo é da canastra ou de Araxá, se esse é da canastra ou de patrocínio, né? Então, isso prejudica, né? Seja do ponto de vista de marketing. Né? Marketing e comercialização é muito difícil de ser trabalhado pelo produtor. A produção de queijo é familiar, de domingo a domingo, né? Quase não sobra tempo para o produtor fazer seu marketing e comercialização. E ainda temos um marketing, né, prejudicial, né? Aqui nós temos um queijo furadinho, né? Não sei se ele é da canastra ou de Araxá, dependente disso, furadinho, rendadinho. Se você olhar a foto aqui, né? Nós vemos que a qualidade desse queijo, né? É um queijo que não precisa nem fazer a análise microbiológica dele. É um queijo muito contaminado. Essas 2 fotos, né, são do site do Mercado Central. Não são minhas, não. Né? Não precisa. E isso prejudica muito, né, o consumidor que não conhece as características do queijo. Com a pandemia, né, os produtores tiveram muita dificuldade no primeiro momento. Alguns produtores venderam vaca, diminuíram a alimentação, né? Diminuíram a alimentação, secaram vacas, né? Mas depois disso tiveram, né, os atravessadores, né, os queijeiros não estavam, no primeiro momento não estavam coletando queijos, né? Aí os produtores tiveram que ir à luta, né? E com a ajuda das associações, né? E os produtores entrando em contato, né? Com os comerciantes, né? Para vender seus queijos, né? Hoje, né? No momento, muitos produtores estão vendendo seu queijo, né? Pela internet, Mercado Livre, Sedex, né? Então, atualmente, né, muitos produtores já estão conectados com os comerciantes e com os consumidores, né? Nós temos alguns conflitos, né, gente? Queijo Minas artesanal e a legislação. Legislação baseada em normas internacionais, né, do Codex Alimentário, né, que preconiza a utilização de leite pasteurizado para produtos lácteos, produção de produtos lácteos, né? E tempos mínimos de maturação. O professor José Manuel Martins, né, diretor do IF Sudeste de Minas, campus Rio Pomba, né, abordou esse problema com muita propriedade. Tanto que uma das suas sugestões, né, é determinar padrões de qualidade e segurança alimentar sem determinar tempos mínimos de maturação, como ocorre na indústria, né? Aí, por exemplo, né, a professora Célia, né, na lei federal de 1950, né, 12.200,
esqueci o nome, o número, determinava 60 dias de maturação para queijo artesanal. A professora Célia, né, determinou que não era necessário esse tempo todo para os queijos artesanais se tornarem seguros para consumo. José Manuel Martins determinou 17 dias para o queijo do Cerro, o Gilson Salles, 14 dias para o queijo de Araxá, né? E o José Manuel também cita, né, sobre a presença de micro-organismos patogênicos. Por exemplo, os padrões de Staphylococcus aureus coagulase positiva são os mesmos para a indústria e para queijo artesanal, né? É uma incoerência, né? E aí nós temos, né, uma classificação da legislação, ou classificação legal, considera queijos artesanais, muitos queijos artesanais, como impróprios para consumo, né? Aliado à percepção versus a percepção dos consumidores, que os consideram saborosos, seguros, né? E representam a identidade cultural dos mineiros, né? Isso foi citado pela Cintrão, né? Embora, né, nós temos que reconhecer, né, que fazer uma legislação para queijo artesanal é muito difícil, né? Todos os queijos são diferentes, até na própria região, os queijos apresentam diferença sutis entre eles, né? Então, a gente tem que entender, né, essa dificuldade aí, né, esses conflitos. Em 2002, a legislação, né, estabeleceu padrões físico-químicos e microbiológicos para o queijo de Minas artesanal, né, a Lei 14.135, eliminou bancas de madeira para controle e proliferação de micro-organismos patogênicos. Uma medida preventiva e emergencial na época, né, embora questionada pelos produtores tradicionais e muitos pesquisadores. Né? Aquela banca de madeira, né, foi proibida e os queijos cadastrados tinham que usar ou ardósia ou banca de inox, né? Abordando sobre o risco de descaracterização do queijo artesanal, né? Uma das consequências da restrição ao uso de bancadas de madeira, né, é a não formação de biofilmes de bactérias do ácido lático, né? Elas são antagônicas a micro-organismos patogênicos e deteriorantes. E. coli, Staphylococcus aureus não conseguem se desenvolver na presença, né, dos metabólitos, né, produzidos pelas bactérias láticas, né, do ácido lático, bacteriocina, ácido acético. Então, essas informações estão na revista do Instituto Latino Tostes, né, implicações da madeira na identidade e segurança de queijos artesanais, de Helder Ferreira e professora Célia Ferreira. Nem citar aqui outro artigo do Múcio, Mansur Furtado, né, o uso da madeira na maturação de queijos, uma tradição secular a ser respeitada. O risco, né, falando sobre a madeira, né, é muito difícil, né, voltar atrás, porque uma das consequências, né, é que hoje não existem madeiras com características desejáveis para fabricação de bancas de madeira, né? Bancas para utilizar em queijos, né? As que existem não podem, não devem ser cortadas, né? Outro risco de descaracterização que eu gostaria de comentar, né, é o controle de temperatura e umidade.
com a utilização de climatizadores e umidificadores, né, no ambiente de fabricação e maturação de queijo. A gente já tem visto, né, presenciado a utilização disso nesses ambientes. E isso foge completamente ao processo artesanal, né, tombado pelo IFAM, né, como Patrimônio Cultural Brasileiro. Também, né, o interesse comercial para a utilização de pingo liofilizado. Claro que a utilização do pingo para a formação de bancos de cultura, né, para pesquisa ou para a utilização futura é importante, mas, né, a gente também tem que abordar, né, a biopirataria, que é um problema sério, né? Muitas empresas, né, já pesquisaram e estão pesquisando sobre o pingo, né, tentando isolar micro-organismos de interesse para a indústria, né? Mas isso não é muito fácil, não. Porque um micro-organismo, ao ser isolado, apresenta um comportamento completamente diferente quando ele estava no pingo, competindo com milhares de outros micro-organismos diferentes, em competição, mutualismo e simbiose, né? Então, isso aí é um problema sério, né? Mas é importante utilizar esses pingos para formação de bancos de cultura, bancos de culturas. Também tem sido ventilado o uso da nisina, né, em queijos artesanais. Embora a nisina seja uma bacteriocina, né, natural, com status de GRAS, né, reconhecida para uso, como segura para uso em alimentos pelo FDA, né, em 1988, eu acho que ela não deveria ser utilizada em queijo artesanal para não abrir precedente, que depois fica mais difícil, né? E aqui, né, eu gostaria de citar 2 exemplos de descaracterização, né? Um é o queijo do cerro, né, com a utilização da rala. A rala é aquela massa, né, obtida do toalete do queijo, né, utilizando um ralinho ou uma lixa, né, e essa rala é utilizada, né, como cultura no lugar do pingo. O professor José Manuel, né, já abordou com muito detalhe essa utilização da rala nos queijos lá do cerro. Conversando com a professora Célia, ela comentou que essa rala, a utilização dessa rala pelos produtores é uma das consequências da não utilização de bancadas de madeira, pela não formação de biofilmes de bactérias láticas. Claro que tudo que eu estou falando aqui sobre madeira, né, sobre bancadas de madeira, né, só tem sentido se o produtor tiver bom controle sanitário do rebanho, potabilidade de água, boas práticas de produção, boas práticas de fabricação e capacitação técnica, né? Outro exemplo que eu gostaria de citar, né, é o nosso querido queijo Minas Padrão, né? Que de padrão só tem um nome, né? Aqui essa foto é do Concurso Nacional de Produtos Lácteos, aí no Instituto, né? Do qual, desde 2004, eu faço parte da equipe que julga, né, esse queijo. O queijo Minas Padrão é um queijo de massa crua, né? Cor amarelo palha, consistência semidura, quebradiça, textura um pouquinho aberta, com algumas olhaduras e sabor levemente ácido, né? Nesses queijos aqui, né? Alguns, né, que se parecem mais com um frescal ou uma ricota, até esse aqui que poderia passar como
um queijo prato cobocó, né? Aqui a maioria são queijos de massa semicozida ou massa cozida, né? Massa elástica, né? Mas se os consumidores quiserem degustar um excelente queijo Minas Padrão, vão encontrá-lo aí no Instituto, né? Afinal, aí é a casa, né, do queijo Minas Padrão. Como eu posso evitar essa descaracterização? Na Europa, né, nas regiões demarcadas para a produção de produtos de denominação de origem protegida, né, os produtores enfrentam uma legislação que dificulta inovações radicais, mas assegura os valores de qualidade. O citado pela Lígia Ilian Matos, né, durante o seu mestrado em Portugal, né? No Brasil, é exatamente o contrário. Há uma legislação que, né, incentiva o uso de inovações da indústria para serem aplicados em queijos artesanais. E essa é a nossa convivência atual. Peguei dois extremos, né? Uma queijeira, né, de madeira, lá na região de São Roque, um lugar de dificílimo acesso, né? Ao lado de outra queijeira cadastrada, utilizando etiqueta de caseína, né? Essa é a nossa convivência atual. Agora, nesta aqui, eu já encontro, né, bons e belos queijos. E nessa também, né? Queijos, né? Aqui nós temos uma caverna de 7 metros de profundidade, onde nós temos queijos mofados, né? O mofo branco, né? O geótico, o cândido, né? Então, nós temos esse confronto aqui de realidade, né? Embora nós ainda temos muitos problemas para serem resolvidos, né? Podemos conviver muito bem. Aqui eu gostaria de citar, né, uma evolução nas regiões de queijo Minas artesanal, né, a presença do maturador ou afinador, né, aquele que conhece os tempos para cada queijo se expressar, né, aquele que transforma, né, os queijos de um mesmo produtor em vários queijos diferentes, né, isso é fantástico, né. Aqui eu gostaria de citar o João Belo, né, um expert nessa arte, né, e está sempre presente aqui no bate-papo. Nós também podemos abordar, né, o queijo artesanal e a gastronomia, né? Escolas de gastronomia, gastrônomos, chefes renomados, descobriram o queijo Minas artesanal e sua importância gastronômica e o divulgaram na mídia. Aí eu posso citar, por exemplo, Eduardo, chefe renomado Eduardo Vilela, escolas de gastronomia, como a do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, né, o curso de gastronomia, onde os professores João Vilas Boas e Ricardo Vieira desenvolveram projetos aqui na região, né. Gostaria de citar também a professora Beth Carneiro, né, coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Anhanguera, em São Paulo, né? Ela esteve na canastra para conhecer o queijo artesanal e depois trazer seus alunos. Eventos gastronômicos, né? Nós podemos citar a Feira Gastronômica do Queijo Canastra de Medeiros, festivais de queijo canastra em São Roque de Minas e Vargem Bonita, Festival Vale do Céu, né? E esses eventos, né? As prefeituras, as cidades no entorno, né? Participam de todos os eventos num compromisso de reciprocidade. A Feira Gastronômica de Medeiro, né? Foi
uma iniciativa do João Vilas Boas Simoncini, né? Aí do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, né? E que, com apoio da comunidade dos produtores, né? A feira gastronômica é uma saborosa realidade aqui na região. Também gostaria de citar, né, um projeto de rota gastronômica na região da Canastra, aprovado pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bangui, um edital universal do MEC, né, do Patrimônio Cultural Brasileiro, né, e do qual eu fui coordenador. Foram formatadas 12 rotas georreferenciadas, um livro de fotografia e uma fita de vídeo. Esse projeto contou com o apoio do IFAM, da Emater, das associações de produtores e das prefeituras da região, né? O livro e o vídeo foram distribuídos para divulgar a região, o queijo e os produtores. Todos dois se encontram esgotados, né? Mas, né, se vocês quiserem acessar o vídeo de 30 minutos, é só digitar no YouTube o título. E o desafio que se apresenta agora é conseguir uma certificação de geoparque e geofood da Unesco para a região da Canastra. Um geoparque, né, para quem não conhece, são locais de beleza única, importância científica, educativa e turística. Territórios com limites bem definidos, né, que combinam a proteção do patrimônio geológico ao desenvolvimento socioeconômico local. Além de aspectos ligados à biodiversidade, arqueologia, ecologia, cultura, né? E a região da Canastra atende a todos esses requisitos, né? Esse desafio está sendo coordenado pelo professor Gustavo Lacorte, aqui do Campus Bangui, né? E pelo mestrado em sustentabilidade e tecnologia ambiental, pelo aluno Rafael Ocelli. Já tivemos uma primeira reunião online, né, com um representante do Magma Geoparque da Noruega, um representante do Naturpegio Geoparque de Portugal, um postulante a Geoparque, né, Cânions do Sul, né, do Rio Grande do Sul, está aguardando a visita de representante da Unesco para certificar o Geoparque Cânions do Sul, além de representante do Parque Nacional da Serra da Canastra, da Procam, da Emater e da Codevasp. Um dos pilares, o pilar mais importante de um geoparque é a educação. Os outros são conservação e geoturismo, né? E a proposta, né, a ser trabalhada é de valorização do patrimônio geológico através da gastronomia local. O souvenir gastronômico ou geofood é, naturalmente, o queijo, né, aliado aos demais produtos da gastronomia local. Aqui, falando sobre as pesquisas que nós temos em andamento, né, a caracterização da microbiota fúngica de queijos minos artesanais da região da Canastra, né, edital da FAPEMIG, né, uma parceria da UFV e Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bangui. Esse projeto é coordenado pelo professor José Guilherme Martim, da UFV, né, para quem eu mando um abraço, né? Nós já fizemos as coletas em 2 períodos do ano, né? E já com 2 resultados, 2 dissertações de mestrado e a caracterização metagenômica parcialmente concluída. Ainda não terminamos por causa da pandemia, né? Outros processos, outras pesquisas, né? Aí nós podemos citar
professor Gustavo Lacorte, a professora Jéssica Ferreira, a professora Sônia Paciuli, aqui do Campus Bambuí, né? Além da professora, né, agora citando, né, de outros campos, né, de outras instituições, a professora Letícia Bastos, né, do IFMG Campus Ouro Branco, desculpe, doutoranda na Unicamp, Danilo, doutorando em microbiologia agrícola da UFRA, né, a Milena, mestranda em ciência dos alimentos na UFRA, né, orientada do professor Luiz Ronaldo, né, e esse por causa da nossa localização estratégica, né, é possível, né, o Campus Bambuí dá um suporte logístico, né, para outras instituições. Aí não poderia deixar de citar, né, a Rede Mineira de Pesquisas em Queijos Artesanais, né, coordenada pelo nosso amigo Daniel, aí do Instituto de Canitos, né, a elaboração de planos multirregionais de pesquisa e extensão. Como isso pode ser realizado, né? Através do desenvolvimento de ações para fortalecimento socioeconômico da cadeia de queijo mineiro artesanal, com pesquisa, desenvolvimento e inovações, pela união de especialistas, recursos e parcerias. E aqui eu gostaria de destacar, né, um grupo, né, de peso, né, com experiência em trabalhar com o produtor rural, com queijos artesanais, né? Isso tudo tem tudo para dar certo, né? E os projetos serão, né, desenvolvidos a partir da demanda dos produtores, né? E com retorno dos resultados para o mesmo, né? Nós estamos cansados de ver projetos de pesquisa só para enriquecer currículo, né? Então, a gente tem que mudar esse viés de pesquisa. E o futuro do queijo mineiro artesanal? Falando da canastra e de outras regiões, né? Estimular as novas gerações na continuidade da tradição do queijo mineiro artesanal. Aqui na região da canastra, muitos filhos de produtores estão voltando para assumir, né, para ajudar os pais a assumir a atividade de produção de queijo artesanal. O queijo está sendo mais valorizado, né? E aqui nós, né, vemos uma criança, né, brincando de fazer queijo. É assim que se aprende a fazer queijo aqui na região da canastra. E não me digam que isso é trabalho infantil, porque não é. Essa foto, né, está no livro de fotografias, né, e como é uma imagem de uma criança, eu tenho autorização dos pais para a utilização da imagem. Aqui ao lado, né, nós temos pai e filha conduzindo o rebanho para o Alto dos Chapadões. Eles estão realizando a transumância, né, que é o deslocamento do rebanho das partes baixas da canastra, secas nesse período do ano, para o Alto dos Chapadões, onde se encontra pastagens verdes. Essa tradição foi trazida, né, para a região da canastra pelos portugueses, né, e ainda, felizmente, continua ainda viva e atuante aqui na região. E o queijo artesanal na quarta revolução industrial, né? E quando eles chegaram ao curral de Oldey, assistindo o bate-papo da Neila Richards, né, sobre laticínios 4.0, fiquei pensando no queijo artesanal e fiquei preocupado, né? Mas aí eu resolvi colocar esse slide aqui, né? Que ele vem com as devidas ressalvas, né? Sem descaracterizar o saber, porque o conceito de artesanal é feito de forma manual e em pequena escala, né? Como mensagem final,
nós devemos resguardar, né, o saber fazer original para não perder a tradição, né? E que normas e leis, né, não desestimulem os produtores, né? Muitas vezes a legislação, né, muito restritiva acaba desestimulando o produtor. E que o queijo Minas artesanal possa continuar sendo produzido com as técnicas do passado e com a segurança exigida pelo mundo globalizado. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação e aqui o convite, né? Mais uma vez, para que venham conhecer a região da canastra e o seu queijo artesanal. Queria agradecer a atenção de todos, né? Aqui fica o meu contato, né? Agradeço a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Jonas. Uma história espetacular, né, que você contou aí para a gente com relação à canastra, o que veio evoluindo. Era isso mesmo que a gente já tinha conversado e você conseguiu fazer um histórico. Isso aí merece um livro, hein? Essas causas e parte científica junto, então você tem muita bagagem para isso. Agora, uma coisa que fazer inveja no pessoal aí, aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá difícil aqui. Ô, Luiz, não está dando para ver, não, porque você está com fundo aqui. Isso, você está com fundo. O livro que o Jonas deu para nós aqui, das rotas gastronômicas, que ele falou que já está esgotado, mas eu tenho o meu aqui. Então eu não perdi, né, Jonas? Espetacular. Quer dizer, essa evolução da canastra nos últimos anos também merece um histórico, hein? Um registro. Vai pensando nisso aí. Bom, muito obrigado, Jonas, pela sua apresentação, pela sua disponibilidade de nos atender. Você que trouxe para a gente aí bastante novidade, bastante... para quem não conhece a região e não conhece a história do queijo artesanal, né, da canastra principalmente, foi um levantamento assim, espetacular de tudo que tem acontecido nos últimos anos, né, de forma muito interessante. É uma região que merece destaque. Eu agradeço a participação de todos vocês que nos prestigiaram aí. A gente teve uma média aí de 60 pessoas sempre na sala. Agora, com a gravação, muita gente não pode assistir no momento e depois assiste quando tiver a oportunidade, e eu recomendo que assista sim, porque vale muito a pena. Aí, ó, Rogério aí mostrando os queijos, isso é bacana demais. Não é canastra, mas é queijo, né? Então o que vale é... A professora Beth Carneiro mostrando um queijo artesanal, né? Eu vi também. Então, esse é da canastra, pessoal. Nessa hora é muito difícil. Viu, aí ela falou que esse é da canastra. Esse é da canastra, veio lá da Taninha. Aí, obrigado. Então, muito obrigado, Jonas, pela sua apresentação, muito, muito ilustrativa, muito interessante. Eu acho que é um histórico mesmo. Eu agradeço também a todos que estiveram presentes, agradeço a Renata pela moderação, e agora eu vou passar para ela a palavra, para ela poder fazer a leitura aí no chat das perguntas ou dos comentários, como moderadora. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos. Parabéns, Jonas, pela sua apresentação. Nós vamos ler as perguntas aqui do chat, tem algumas dúvidas. Obrigada, Renata, obrigado, Luiz. Foi muito bom ver essa evolução, né, de como as queijarias eram e o que se tornaram. Aquela verdinha foi impressionante, né? O quanto que ela mudou, quanto que ficou melhor, né? E é muito bom isso, né? Ver essa mudança e essa melhoria que a gente vê nos produtos, nos queijos artesanais, né? E gostei muito da tradução do francês para o mineirês, do terroir para o terroir. Ficou bem mineiro mesmo. Bem criativo. Então, vamos lá. O Renato Simone está perguntando: caro professor Jonas, belíssima apresentação. Gostaria de saber se você tem alguma informação sobre estudos de liofilização do pingo. Bem, eu tenho conhecimento de trabalho com liofilização do pingo.
Se for liofilização para utilizar como banco de cultura, eu estou de pleno acordo, né? Agora, se for ser utilizado para comercialização, como interesse comercial, eu sou completamente contra, né? Principalmente que o pingo é muito característico do produtor. Cada produtor tem o seu, é muito assim, específico, não tem como, né? Padronizar, se liofilizar um pingo, a não ser que junte um monte de pingo e faça um, né? E, além do mais, todas as variações, todas época do ano, né? E esse pingo é dinâmico, né? Isso, então, vivo, não tem né? como, muitas bactérias ali. Como eu comentei, né? Há os interesses, né? Isso tem um potencial, né, de pesquisa fantástico, né? Nós devemos ter aí micro-organismos com potencial para ser utilizado em indústria, né? Mas não é fácil trabalhar com pingo. O pingo não recomendo variável, para ninguém trabalhar com pingo, porque é difícil, viu? É verdade. Tem que ter muita paciência. São muitas bactérias ali junto, crescendo em comunidade ali, é muita variação. O Genildo Fonseca Pereira perguntou: quais são os tipos de madeiras mais recomendadas para essas prateleiras? Essas as prateleiras de maturação. Lembra que a única coisa de madeira que a gente pode agora é a prateleira. Na verdade, para a utilização como em prateleira, tem que ser uma madeira que não trinque, não rache, não empene, não solte... resina, né? Resina. Tem umas que solta resina, tem umas que solta corpo. Então, isso aí está sendo muito utilizado, pinho, né? Embora tenha uma duração mais restrita, né? Mas ela é de fácil reposição. Isso mesmo. Queria agradecer ao professor Fernando Mourão, que participou ativamente aqui do chat. Maristela Bischoff, qual seria a alternativa natural para climatizadores modernos e não perder as características artesanais? Eu posso dizer, por exemplo, né, o layout, né, ao construir uma queijeira, olhar o layout para você evitar locar uma queijeira em um local com muita ventilação, né? Isso é muito prejudicial. Nós já visitamos queijeiras, né, que tinham esse problema, tivemos que mudar, né? Dar sugestão de mudar janelas, essas coisas. Em algumas queijeiras, o produtor pode controlar, por exemplo, umidade, né? Colocando mais água, né, no ambiente, umedecendo, por exemplo, numa queijeira de queijo mofados, com cave, basta você jogar água nas paredes, né? É natural, né? Você controla, não precisa pôr um climatizador lá dentro, né? Felizmente, essa realidade, de vez em quando você encontra algum climatizador, né, um umidificador na queijeira. Não precisa, não basta, né, ter o produtor ir observando, né, como ele pode controlar isso naturalmente. E outra coisa também é a posição da queijeira, né? Às vezes a câmara, onde está a maturação do queijo, bate muito sol, fica muito quente também, tem um problema da localização, ver onde o sol bate. O produtor vai observar isso, né, as correntes de ar, de vento, né, na propriedade, onde tem mais, né, locais de ventilação que ele possa proteger ou controlar isso com plantio de árvores mais afastadas, né, para proteger a insolação, essas coisas. Quanto mais uniforme for. Claro que nós temos, né, época das águas, época das secas, né, o frio, o verão, né, há um descompasso muito grande de temperatura e umidade, né? Mas isso faz parte de queijo artesanal, né? Então, o queijo também é dinâmico, vai mudando, né?
nós, consumidores, que temos dificuldade de conhecer, né? De conhecer queijos, né? Artesanais, né? O importante é você comprar de um queijeiro, comprar direto do produtor, ou de um queijo, ou de um produtor que tenha etiqueta de caseína, ou de um comerciante, né? Que você tenha confiança, né? É verdade. Fabricar queijo artesanal é um desafio diário, né? Porque cada dia o leite está de um jeito e você tem que conseguir fazer o queijo, né? Não é tão fácil. Não, eu é nunca... bem complicado. Embora eu trabalhe com queijo há um bom tempo, né? Nunca fiz um queijo artesanal, né? Não me arrisco, né? A fazer, porque eu sei que não vai ficar igual, né, do produtor. Porque né? o queijeiro tem que ter uma habilidade ele muito... sabe, né? Ele conhece o tempo, a quantidade de pingo que ele coloca, né? De acordo com a temperatura, né? Hoje nós já temos mais recursos, você pode determinar a acidez do ornique do pingo, essas coisas, né? Antigamente nem isso tinha, né? Era o conhecimento empírico mesmo do produtor. É do dia a dia mesmo. Põe mais sal, tira sal, controla com a salga também para controlar os micro-organismos ali na fermentação, para não fermentar demais, o queijo ficar muito ácido. Além daqueles nichos de mercado que preferem um queijo mais salgado, menos salgado, um queijo maior, um queijo menor, né? Isso muda completamente as características dos queijos, né? Então, Uma outra sugestão também que você mostrou muito para evitar os climatizadores são as câmaras de maturação no subsolo, né? Porque você consegue controlar pela própria terra, pela própria parede. É uma forma natural de controlar a umidade e a temperatura. Semana passada eu tive naquela queijeira cadastrada, tem uma caverna, né, de 7 metros, ele controla com água. A parede é de pedra, joga, né? E a variação é de poucos graus. Né? Porque nessa época de inverno que teve a temperatura lá chegou a 2 graus, né? A temperatura lá embaixo estava mais ou menos constante. É muito bom, é uma forma muito boa de economizar energia elétrica, né? Fazer naturalmente, usar a natureza ao nosso favor, né? Eu estava pensando aqui dos queijos, o Roquefort lá na França também é assim, né? As casas de Roquefort mantêm aquelas paredes de pedra, mantêm a temperatura constante o ano inteiro. A umidade é sempre a mesma, é muito bom, né? Então a gente tem que olhar para a natureza. Nessa caverna que eu estive, lá fora estava 2, 3 graus, lá no interior 17. Então, a umidade ele controla com água nas paredes. Só. Principalmente no verão, né? Que quando fica muito quente, que aí o queijo começa a suar muito, a maturação acelera, você tem vários problemas, né? O produtor também, o queijo perde muito peso, e quando a maioria dos produtores vende o queijo no peso, né? Então, é um grande problema que nós temos. E a gordura começa a sair, né? A gordura sai, aí muda a textura do queijo, por causa da temperatura estar muito quente. Então, vamos continuar aqui. Tem várias pessoas te dando parabéns, ótima palestra. Obrigado. Depois eu vou fazer uma cópia aqui do chat e te mandar, Jonas. Certinho, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. João Bela aqui agradecendo, você falou dele. Obrigado. Muitas pessoas... Embora eu não o conheço pessoalmente, né? Mas você conhece o queijo. Acompanhá-lo aqui no bate-papo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muita gente falando. O Elmo falando, abaixo o pingo liofilizado, abaixo a rala. Viva o pingo raiz. O Renato complementou a pergunta da liofilização. Liofilização do pingo seria a prestação de serviço para o produtor de queijo somente para ele, com compromisso de não passar para terceiros. Isso também é difícil de controlar, né? Eu acredito, né? Não é fácil, não. E vai variando de acordo com a época do ano, né? Mas liofilização é importante a gente ter esse como banco de cultura, né? É verdade, para não perder, né? Porque
A gente vai, os micro-organismos vão mudando, às vezes as condições vão mudando, do clima, da temperatura, e esses micro-organismos vão desaparecendo e vão surgindo outros, né? São igual os mofos, que antigamente era um problema e agora é uma qualidade ter um queijo mofado. Antes era uma dor de cabeça para o produtor ter mofo no queijo, né? Porque eles ficavam doidos, tinha que lavar queijo. Nossa, lavava queijo quase o dia inteiro, né? E não conseguia controlar. Nós, no projeto em parceria com a FV, né, nós estávamos pensando em fazer uma cartilha, né? Como dentro do edital a gente tem um retorno para o produtor, e fazer uma cartilha para mostrar os queijos, mostrar os fungos, né, para os produtores, mas pela quantidade, acho que nós vamos ter que fazer um atlas, né, porque não é de tanto fungo que nós já temos isolado, né. Isso é muito bom, que vai formar um banco de cultura muito, muito bom, né. E o banco de cultura nosso, né, nacional, né. O Banco de Culturas da UFV, só para confirmar, está aí no Instituto, né? Tá, as culturas do professor Adão estão aqui no Instituto. Pois é, estão em boas mãos. Não? Mas você já deve ser nesses pingos aí do sebo, devem ter muitos micro-organismos que não se encontram mais, né? Lá na região. É verdade. Tem potencial para a gente trabalhar, né? A gente não, para vocês trabalharem até aposentar, né? Eu já estou, né? Já estou bem mais antigo, né? Tem uma mensagem do professor Sebastião, não sei se ele saiu da sala. Prezado professor Jonas Guimarães, parabéns pela excelente apresentação. Uma amostra atual, resgatando alguns registros históricos da produção do QMA da Canastra. Obrigado por sua presença no nosso bate-papo tecnológico. Obrigado, Sebastião. Aí o Obrigado Carlos... pelas palavras. Eu estou aqui. Você está aqui, professor? Eu achei que você tinha saído. Está ótimo. O Luiz Carlos colocou aqui, Jonas, ainda existe muito capim gordura aí na canastra? Muito não, mas existe ainda. Naquelas regiões de grota, né? Locais mais afastados, né? A gente encontra capim gordura. Algumas propriedades, né? A maioria das pastagens estão, né, com bequiárias, né? Mas a gente encontra ainda, né? Tem alguns registros, né? Eu faço questão, muitas vezes, de registrar, né? Esses locais, né? Que você dá em conta, né? Pastagem de capim gordura, né? Próximo de riachos e grotas, né? Lugares mais úmidos e mais frios, né? Você ainda encontra capim gordura. Então, não desapareceu da canastra, não. Ô, Jonas, e o queijo? Nós temos bastante. E o queijo é diferente, né? Completamente. Completamente, né? Tem produtor fazendo queijo no chapadão. Gado, inclusive está no livro e está na fita de vídeo. Fazendo queijos no chapadão, gado, né, sem nenhum perfil racial, né? Gado mais comum, só com pastagens naturais, né? É um queijo, eu já trouxe queijo de lá, é um queijo completamente diferente. Pastagem natural, né? É o mais original de todos, né? A professora Célia sempre frisa isso, né? Que a mudança da pastagem do capim gordura para braquiária mudou muito a característica do queijo. Aí, ó, agora tá aqui, tá vendo? É o livro do Jonas que nos presenteou. Espetacular. Muito bom, Jonas. Jonas, perguntas finalizaram aqui. Muita gente dando parabéns, como eu falei. Eu vou passar depois o chat para você. E eu agradeço. A minha colega Raquel, né? Martins, bem feito. Orientada também do Luiz Ronaldo, né? Também é uma privilegiada. Eu agradeço pela sua apresentação, agradeço, Luiz Carlos, pelo convite de moderação. Bom, então, antes do Jonas, eu queria só lembrar a todos que ainda estão presentes na sala que, como o nosso bate-papo é quinzenal, semana que vem, naturalmente, não teríamos o programa, né, o evento. Mas, excepcionalmente, a gente vai ter um bate-papo semana que vem,
de 9 às 11 da manhã, então o horário é um pouco antecipado em relação ao normal, que é de 10 ao meio-dia, né, com o tema de gestão do processo de inovação na cadeia de lácteos, tá, com o palestrante Mário Lino da Poleng. A moderação será da professora Elisângela e a coordenação da professora Valdeane, todas do Instituto Cândido Tosse. Então, eu já convido vocês a participar com a gente. Ô, Jonas, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua palestra, pela sua disponibilidade. Leva também para os produtores aí um abraço nosso do Instituto, que tanto nos recebem bem aí quando a gente vai fazer experimentos ou participar de coleta, alguma coisa assim. O pessoal da associação, ao pessoal lá da Emater, né? E é muito parceiro da gente aí nos trabalhos que a gente já fez. E também ao Instituto Federal, né, que cedeu aí o passe para que você pudesse estar com a gente hoje nesse horário. Eu sei que com aulas, a gente tem que fazer uma agenda, é meio complicado nesse momento de estar voltando às aulas, e principalmente a aula à distância, tem que estar presente ali. Então, agradece lá a direção do Instituto por ter nos prestigiado aí com a sua presença. Obrigado, Luiz. Eu fiz do Instituto, eu aproveitei e fiz um marketing, né? Também do Instituto, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite e a presença de todos, né? Foi muito bom rever amigos, né, que há muito tempo a gente não se encontra, né? E falar sobre queijo artesanais é muito bom. Então, desejo a todos, né, um bom final de semana, fiquem com Deus, né? Fiquem seguros, né? E assim que for possível, né, venham conhecer a região da canastra, passem aqui no Instituto, né? A gente tem algumas sugestões de visita, né, de projeto, né? Agora com a rede mineira, né? Acho que tem tudo para dar certo, né? A turma de experiente, né? Uma equipe de peso, acho que tem tudo para dar certo. Então, muito obrigado pela atenção, né? Pela paciência, né? E um grande abraço para todos vocês. Nós que agradecemos e obrigado também a todos que nos prestigiaram aí durante o programa de hoje, a apresentação. Nós vamos interromper agora a gravação e vamos deixar disponível para depois, quem quiser assistir ou rever, estará disponível. Eu gostaria, então, de desejar a todos já um excelente final de semana, que todos possam ter aproveitado bastante essa oportunidade aqui. Vou despedindo de vocês e vou passar a palavra aqui para a Renata fazer o encerramento e a gente se vê nos próximos bate-papos. Obrigado, Jonas, obrigado, professor Sebastião, obrigado, colegas do ILCT, colegas das outras instituições e todos que nos prestigiaram, indústria, estudantes, professores. Boa tarde. Obrigado, queria aproveitar, né, mandar um grande abraço para a Beth Carneiro, né, que tem, né, já há alguns anos que eu não a vejo, né, está aqui participando, né, do bate-papo, né. Muito bom rever vocês. Eu gostaria de agradecer mesmo a presença de todos. Professor Sebastião, faz a finalização, por favor. Gente, prazer estar aqui com vocês, quase 2 horas aqui dessa agradável e muito enriquecedora palestra do professor Jonas Guimarães. Está convidado para vir mais vezes, professor. O assunto é tão sedutor e tão empolgante que vai abrilhantar mais algumas manhãs aqui de sexta-feira do nosso bate-papo tecnológico, né? Parabenizo também a Renata, ao Luiz Carlos, que fizeram um brilhante moderação e coordenação. E a todos vocês, né, que nos acompanham, que nos prestigiam com a presença de vocês. Uma boa tarde e um bom final de semana e se cuide ainda, né? Estamos chegando lá, se Deus quiser. Um abraço. Especial aos nossos colegas da equipe aqui do LCT que estão aqui conosco. Um abraço especial.